Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu quero fazer uma pequena introdução, uma pequena apresentação com os senhores a respeito da execução das obrigações de fazer e não fazer por título extrajudicial. Então, processo autônomo para execução das obrigações de fazer ou não fazer. Como os senhores sabem bem, nós estamos aqui no módulo da tutela jurisdicional executiva. Na primeira parte, nós tivemos uma infinidade, uma série de vídeos para tratar da teoria geral da execução. Vimos, a título de exemplo, conceito de execução, os princípios da execução, partes na execução, competência na execução, a responsabilidade patrimonial, as espécies de fraude à execução, de alienações fraudulentas, como fraude à execução, fraude contra credores. Falamos sobre as empenhorabilidades, falamos sobre os títulos executivos, enfim. E fechamos com as modalidades de defesa do executado, por alto. Alguns tópicos que tratamos na parte geral do módulo da tutela executiva. Nessa segunda parte, nós estamos a tratar do procedimento. O procedimento para fins de satisfação da obrigação. No último tópico, nós falamos sobre o procedimento da execução das obrigações de entrega de coisa. E eu lhes apresentei uma estrutura. Eu quero, por hora, aqui lhes apresentar considerações gerais sobre o procedimento das obrigações, da execução das obrigações de fazer e não fazer. Primeira consideração é a sua disposição normativa, né? Vejam que o capítulo 3º aí do Código vai tratar da execução das obrigações de fazer e não fazer. Mas, naturalmente, ele vai dividir a execução da obrigação de fazer e a execução da obrigação de não fazer. Assim como nós vamos fazer aqui também. Nós teremos vídeos sobre procedimentos da executivo da obrigação de fazer e outros vídeos apresentando o procedimento da execução da obrigação de não fazer. E o Código faz isso. A execução da obrigação de fazer vai do artigo 815 ao artigo 821. Tudo isso aqui é por título extrajudicial, né? Porque nós veremos em separado o procedimento do cumprimento de sentença, que é a fase executiva das obrigações de fazer. Então aqui nós estamos tratando do procedimento da execução das obrigações de fazer e não fazer por título extrajudicial. E a execução da obrigação de fazer, como eu vinha lhes dizendo, vai do artigo 815 ao artigo 821. Porque nos artigos 822 e 823, nós temos então a regulamentação da execução da obrigação de não fazer, ok? O cumprimento de sentença, para não ficar sem falar aqui, ele está nos artigos 536 e 537. Vejam aí, ó, do cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de fazer ou não fazer, consta do artigo 536 e 537, e aí nós faremos isso no momento próprio, ok? Bom, ainda em caráter introdutório, nos últimos vídeos, eu lhes apresentei o quadro, o procedimento da execução da obrigação de entrega de coisa. Então nós vimos que depende de uma petição inicial que deve vir instruída com o título executivo. Aqui é a mesma coisa, isso vai permanecer igual, como nós veremos. Nós teremos o despacho preliminar do juiz. Se o despacho for negativo, determina-se a emenda da petição inicial. Se o despacho for positivo, determina-se a citação do executado. Aqui continua também a mesma coisa. O executado ele é citado e o juiz já pode impor multa em caso de descumprimento, logo ali no despacho preliminar, que vai manter a mesma coisa também. Estou comparando os procedimentos da execução de entrega de coisa e fazer e não fazer de um modo amplo, vamos assim dizer. Aí o executado ele é citado para quê? Para cumprir a obrigação. Lá foi para entregar a coisa. Aqui será para fazer ou não fazer. Essa estrutura permanece a mesma.
E aí, se o executado cumpre a obrigação, nós temos a oitiva do exequente para se manifestar se está de acordo, e o juiz vai extinguir a execução. Se o executado não cumpre a obrigação, nós teremos consequências, como a imposição da multa e medidas subrogatórias, como nós veremos aqui. O que tem de diferente que é importante saber? A estrutura, portanto, é a mesma, senhores. Mas o que tem de diferente? Uma diferença pontual, básica, é o prazo para o executado cumprir. Porque lá na obrigação de entrega de coisa, nós vimos que o prazo foi de 15 dias. Aqui, nas obrigações de fazer e não fazer, nenhum dos prazos é de 15 dias. Na obrigação de fazer, nós veremos isso. O prazo é aquele que conste do título executivo extrajudicial. E nas obrigações de não fazer, o prazo será fixado em concreto pelo juiz. Vou fazer um parênteses aqui, uma janela. Nós veremos que na execução da obrigação de pagar quantia, a estrutura inicial é parecida e o prazo não é o mesmo. Então são 4 procedimentos: entrega de coisa, fazer, não fazer e pagar quantia. E são 4 prazos distintos. Lá na obrigação de pagar quantia, o prazo vai ser de 3 dias. A tríade, 3 dias. Então é 15 dias para entrega de coisa, é o que constar do título executivo extrajudicial na obrigação de fazer, é aquele prazo imposto pelo juiz na obrigação de não fazer, e prazo de 3 dias na obrigação de pagar quantia. Então, o que diferencia nesse momento inicial é o prazo que o executado dispõe para que, uma vez recebendo a citação em execução, cumpra a obrigação. Uma outra distinção também que nós devemos trabalhar aqui, nesse vídeo introdutório ainda, é a seguinte: lá na obrigação de entrega de coisa, nós vimos que tem uma subdivisão, porque a coisa pode ser certa ou incerta. E o procedimento muda um pouquinho, né? A mesma coisa vai acontecer aqui nas obrigações de fazer e de não fazer. Na obrigação de fazer, a distinção procedimental que pode ter é se a obrigação de fazer ela é fungível ou infungível. Direito material. Estudo lá do Código Civil dos senhores. E na obrigação de não fazer, vai depender se a obrigação de não fazer ela é instantânea ou permanente. Nós teremos mudança nas opções que se pode adotar em juízo. Quanto ao mais, veja, eu quero que os senhores percebam então que é uma estrutura muito parecida: petição inicial, despacho preliminar, citação para cumprir, cumpriu, em tese acabou, não cumpriu, vem as consequências. Essa é a estrutura básica. Mas nós temos distinções e é importante trabalhar com essas distinções. O prazo é distinto e as consequências são distintas porque as obrigações são distintas, são variadas, ok? Então, feita essa singela apresentação do procedimento da execução por título extrajudicial, processo autônomo de execução, das obrigações de fazer e não fazer, a gente vai começar no próximo vídeo a estudar o procedimento em si, com a sequência, a análise normativa pormenorizada de cada um dos atos do procedimento: petição inicial, emenda, despacho preliminar, citação e as consequências em caso de descumprimento. E vamos começar pela obrigação de fazer. E nós veremos o que tem de diferença lá na obrigação de fazer, fungível e infungível. Depois vamos para a obrigação de não fazer. E vamos ver os procedimentos, instantâneo e permanente, para, por fim, finalizarmos a análise da execução das obrigações de fazer e não fazer lato sensu com cumprimento de sentença. Ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, quando nós veremos o procedimento em si da execução por título extrajudicial da obrigação de fazer.